Boa tarde, hoje eu vou gravar uma aula para vocês sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela foi aprovada através de uma lei, a Lei 6938/81. O que é importante vocês observarem? Em 81, o Brasil vivia na ditadura militar. Então a gente pode considerar essa lei um grande avanço para o momento político que o país vivia. E por que, professora, que aprovaram essa política nacional de meio ambiente? Primeiro, porque o Brasil foi muito tímido nas suas colocações na Conferência de Estocolmo, em 1972, na Suécia. Segundo, porque ele iria enfrentar uma barreira às exportações no mercado, né, internacional, principalmente o mercado europeu. Então, a regra é só comprar produtos de países que realmente colocam a gestão ambiental na frente das prioridades políticas. O que mais que eu quero dizer para vocês? Nós não temos só uma política nacional com relação à questão ambiental. Existe a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Saneamento Básico. Então, são leis que criam toda uma estratégia de governança ambiental, certo? Outra coisa importante para vocês é que essas leis que instituem essas políticas nacionais, ou seja, para todo o território nacional, ela é a regra mãe e é obviamente que os estados vão criar algumas legislações estaduais. Particularmente na PNMA, ela traz diretrizes, objetivos, princípios, definições de meio ambiente que são muito importantes, porque em 81 a preocupação foi com o meio ambiente natural. E aí a Constituição Federal de 1988 veio e ampliou essa dimensão. Então, meio ambiente não é apenas fauna e flora. Nós temos o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente do trabalho, que é a questão da empresa oferecer qualidade de vida no meio ambiente do trabalho, certo? Como eu falei para vocês, temos também a Política Nacional de Educação Ambiental, que é uma lei aprovada em 1999 e que eu já falei um pouco dela na sala de aula. Para quem esteve na aula, teve a oportunidade de tomar conhecimento dessa lei. Objetivo geral da Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. E aqui a gente já começa a se lembrar um pouquinho de coronavírus, né? Quem nunca ouviu falar em coronavírus? Pois bem, então é óbvio que o que o mundo está vivendo hoje é um ambiente insalubre para a vida humana. Ou seja, meio ambiente, como eu disse para vocês, é tudo e mais alguma coisa. Condições de desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. A gente percebe, gente, que em 1981 o legislador ele realmente foi vanguardista, porque ele antecedeu a Constituição. Em Portugal é diferente. A política de bases do ambiente de Portugal ela é de 2014, mas antes dela tiveram uma em 1987 e ela foi aprovada depois da Constituição Portuguesa, que é de 1976, ok? Essa lei ela também estabelece uma lista muito ampla de objetivos específicos. Por exemplo, inciso 1, a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então a gente percebe que em tempos de coronavírus, me parece que realmente vem aí um novo mundo depois dessa tragédia que começou na China, né? Lembrando que há todo um estereótipo de vírus chinês. Eu não sei até que ponto isso é
positivo criar esse estereótipo. Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Ou seja, o poder público se utilizará da Política Nacional de Meio Ambiente para estabelecer, mediante critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, essas áreas de proteção ambiental. Vamos tentar se lembrar de uma coisa chamada Parque do Cocó? Tem algo mais polêmico em Fortaleza do que falar desse tema, Parque do Cocó. O conflito entre proteger a natureza, propiciar qualidade de vida e versus interesse econômico e manobra política. Será? Estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos naturais. Vocês acham que uma empresa como a Natura, como a Avon, como a Boticário, elas exploram os recursos naturais aleatoriamente? Não, com autorização do governo, certo? Desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Aí, só voltando ao coronavírus, vamos tornar essa lei bem atual, certo? Trazendo para a problemática do coronavírus. Nós sabemos que já alguns governos, não só apenas o governo atual, vem reduzindo os investimentos em pesquisas científicas, e isso, o preço dessa decisão política está sendo transferido para a sociedade agora, que está precisando, por exemplo, de testes para o coronavírus. A difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais. Então, eu quero logo dizer para vocês que a Lei de Informação Ambiental ela é de 2003, muito anterior à Lei Federal de Acesso à Informação, que é de 2011. O que é que eu quero dizer com isso? Aquele olhar ambiental que vocês fizeram, quem tiver interesse, envia para a prefeitura, envia para o prefeito Roberto Cláudio, e já no texto do e-mail já diz, com base na Lei de Acesso à Informação Ambiental, gostaria de indagar os seguintes pontos. Aí você aproveita e anexa o seu olhar ambiental. Deixa eu avançar aqui um pouco. Gente, outra inovação dessa lei é com relação à responsabilização, certo? Olha o que o artigo 14 diz. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, sujeitará os transgressores, parágrafo 1º, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, poluidor é pessoa física ou jurídica, independentemente da existência de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva em pleno o ano de 1981, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então, a gente pode se lembrar logo do crime da Samarco, onde ela responde civilmente, administrativamente e penalmente, certo? Essas três responsabilidades, elas se acumulam, uma não exclui a outra. Isso é muito importante para as provas de concurso e para a prova da OAB. Princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. Eu vou falar alguns para vocês. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação, parece um sonho, né? Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade. Isso era muito importante ter acontecido antes do coronavírus.
para que as pessoas entendam o que é vigilância sanitária, o que é meio ambiente protegido e o que é, afinal de contas, qualidade de vida. Racionalização do solo, do subsolo, da água e do ar. Isso aqui a gente se lembra logo da agricultura e da pecuária, né? Será, gente? Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas, controle e zoneamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras. Bom, tenho eu minhas dúvidas se esse princípio vem sendo colocado como uma prioridade de gestão política na esfera da União, dos estados e dos municípios brasileiros. Essa política nacional, ela tem diretrizes próprias. Serão elaboradas em normas e planos destinadas a orientar as ações do governo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e a manutenção do equilíbrio ecológico. Ou seja, as diretrizes elas vão em acordo com a necessidade de cada região, certo? Lembrando que nós estamos na região Nordeste, tem seus problemas, me parece que diz a lenda que o coronavírus ele vai ter uma expansão muito menor nas regiões mais quentes, ou seja, Norte e Nordeste, mas isso tudo pode ser hipotético, ok? O governo federal poderá estabelecer diretrizes específicas destinadas à proteção ambiental em uma macro-região ou diretrizes gerais para a proteção de uma micro-região, ok? Gente, e essa Política Nacional de Meio Ambiente, ela tem instrumentos próprios. Que instrumentos são esses? Eles vão orientar quem, gente? Qual dos três poderes? O poder executivo, tá? Vamos se lembrar da nossa V3, que é aquela questão sobre os três poderes. Então, as nossas avaliações, a V1, que eu já vou lançar nota, a V2 e a V3, elas se comunicam entre si. Eu não sei se vocês já perceberam que a minha metodologia, tudo que foi visto no olhar ambiental, é exatamente o retrato da disciplina de direito ambiental. Não interessa se está na unidade 3, 4, 5, 6, na unidade 9. Nós tivemos o olhar ambiental aqui sobre resíduos sólidos e é a unidade 9, ou seja, a última unidade da disciplina. Gente, vamos ver aqui que instrumentos são esses que vão orientar o Poder Executivo. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, exemplo, redução da poluição dos carros, o controle da qualidade da água, o uso racional da água, zoneamento ambiental. Zoneamento é que estabelece os critérios e parâmetros a partir dos quais deverá ser utilizado o espaço territorial. A finalidade dele é ordenar o território e moldá-lo para um determinado padrão de desenvolvimento e ocupação. Ou seja, é uma organização de como aquele território vai crescer. Avaliação de impactos ambientais. Aqui é o calo no sapato do Poder Executivo. Mas se a gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal e a lei de licitação, elas conseguem, né, ser burladas por alguns chefes do Poder Executivo, por que a legislação ambiental ficaria no rumo diferenciado, gente? E é para isso que existe o Poder Judiciário, para corrigir os erros do Poder Executivo. Olha aí a V3, hein? Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, ou seja, licenciamento ambiental é fundamental. Se você tem um pai, um tio ou um primo empresário e em algum momento você ouvir deles que isso é um absurdo e que licenciamento ambiental é para prejudicar o desenvolvimento do país, você deve corrigir essa pessoa e dizer para ele que licenciamento ambiental é segurança jurídica da qualidade de vida de todos. Olha que posicionamento totalmente controverso. Não tem nada de prejudicar desenvolvimento, coisa nenhuma, ok?
Incentivos à produção e instalação de equipamentos. Vamos se lembrar da energia eólica, energia solar. Né? Você tem um parque eólico, você tem um parque de energia solar, ok? E o Ceará vem investindo nisso, mas a gente tem que colocar o princípio da prevenção, lembra? Os princípios do direito ambiental. Nós temos que colocar o princípio da prevenção na linha de frente da gestão política de qualquer município, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente vai conversando via torpedo. Um beijo para todos e saúde, né?